Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Mastermind TI. Eu sou o Fernando Vargas e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre VLAN. Hoje é um tema bem teórico e confesso que até um pouco chato, mas é um tema que eu considero muito importante para que você consiga trabalhar com segmentação, né, para você que quer se tornar um administrador de redes ou até mesmo, né, qualquer outro profissional de TI que tenha interesse no tema. Então vamos lá. Para esse exemplo, para essa explicação, vamos imaginar que esse quadradão aqui, que no exemplo aqui eu estou simulando como se fosse o apartamento que eu moro, né? Na verdade eu nem moro em apartamento, só para facilitar a explicação. Esse cara aqui nós vamos imaginar que seria o equivalente a um computador, tá? E nesse exemplo, eu quero enviar uma carta para um amigo, né? O fulano, e o fulano mora lá no Residencial Bromélias, em São Paulo. Tá? Então, o primeiro passo é escrever a carta e colocar dentro do envelope. Nesse envelope, eu vou escrever de Fernando para casa do fulano Residencial Bromélias. Beleza? Isso aqui seria o equivalente ao meu endereço lógico, tá? Ou seja, o meu endereço IP. Tá? Isso aqui é para fazer uma analogia ao endereço IP. De primeiro momento, eu não sei qual é o endereço físico. Então, eu vou preencher só, nessa parte aqui desse envelope, eu vou preencher só o endereço lógico. Tá? Isso aqui seria a camada de IP. Então, eu vou fechar esse envelope e vou colocar dentro de outro envelope. Aí, esse outro envelope, eu preciso preencher com os dados da camada 2. Preciso preencher com os dados de MAC. Tá? Só que eu não tenho esses dados de antemão. Né? Como é que eu faço para descobrir, então? Realmente o computador não tem esses dados. Quando ele vai mandar o pacote, primeiramente, para algum IP, ele não sabe para onde mandar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai consultar a tabela de rotas, né? Tabela de roteamento. Então, lá na tabela de roteamento, todos os computadores têm, roteadores têm. Switches Layer 3 também vão ter uma tabela de roteamento. Switches Layer 2 não, porque eles não chegam nessa camada, eles não trabalham nessa camada. Mas o computador, ele é obrigado a ter essa tabela de roteamento. Então, o que ele vai fazer? Né? O que primeiro eu vou fazer? Né? Eu vou lá olhar na minha tabelinha de roteamento e vou ver o seguinte. Se for um endereço do condomínio, rota local. Então, ou seja, tenho que entregar dentro do condomínio. Se não for o endereço do condomínio, eu tenho que entregar para o destino padrão, que é quem? O porteiro. Então, eu tenho que levar até o porteiro e o porteiro vai dar para continuar no pacote. Só que, vamos fingir que eu sou novo no prédio e eu não sei onde é que fica o porteiro. Que realmente, no caso aqui do computador, ele realmente não vai saber qual é o MAC do gateway, né, do roteador que ele tem que mandar. Claro que ligou o computador na rede, ele automaticamente vai buscar algumas informações, vai ter comunicação, ele vai receber esse endereço. Mas vamos fingir que eu nunca comuniquei com o porteiro, nunca precisei trocar nenhuma informação com o porteiro, né, que seria a analogia para o nosso roteador, e eu preciso conversar com ele pela primeira vez. Então, como é que eu vou descobrir onde é que o porteiro fica? Né? Claro, na vida real a gente sabe que fica na portaria, mas eu não sou novo no prédio, não sei. Como é que eu faço? Eu mando o que seria equivalente ao que a gente chama de ArcDiscover. O ArcDiscover é um pacote que eu mando perguntando qual o MAC daquele IP. Então, o que eu faço? Eu mando em broadcast, eu mando para todo mundo. Né? O switch vai entregar em todas as portas aquela informação. E somente o dono daquele IP que eu estou buscando vai responder para mim com o MAC dele. Tá? Então, nesse exemplo aqui, o que eu faria? Né? Eu daria um gritão na frente lá da porta do meu apartamento, perguntando: "Ô, quem que é o porteiro? Onde é que fica a portaria?" Não sei. Né? Dava um berro lá. Num ambiente, na vida real, com certeza o meu vizinho ia dar um gritão, né? Pô, fica ali na frente e tal, né? Mas no caso da computação ali, ninguém vai responder. Somente o dono daquela informação, somente a pessoa que eu estou buscando, que nesse caso vai ser o porteiro. Então o porteiro vai responder com o endereço dele, né? E aí, quando ele responder, eu vou alimentar a minha tabela ARP com o MAC dele, né? Que no caso, o porteiro fica na portaria. E aí eu vou preencher a minha camada física do meu pacote, dizendo que está indo do meu MAC, seria o AP108, e está indo para a portaria. Beleza. Então, já preenchi a camada física, estou levando o meu pacotinho para a portaria. O porteiro vai receber esse pacote, ele vai abrir esse pacote, ele vai tirar o primeiro envelope, né? Que é onde, lembrando que eu estou utilizando aqui eu estou utilizando um envelope só para o desenho, mas né, na hora de colocar no pacote de rede mesmo,
ele encapsula novamente esse pacote. Então, ele pega a informação, tá? Joga dentro do envelope. Nesse envelope, ele coloca quem que é o endereço físico de origem, o endereço lógico de origem, o endereço lógico de destino, e bota em outro envelope, que aí esse outro envelope tem o endereço físico, tá? Então, o porteiro ele vai abrir só o primeiro envelope, tá? Ele vai jogar fora, né? Ele vai jogar fora o envelope que está com essas duas informações aqui, tá? Vai descartar. E aí ele vai analisar o endereço lógico. Tá? A partir do endereço lógico, ele vai tomar as mesmas ações que eu tomei antes de mandar a portaria, que é o quê? Ele vai olhar, tá querendo mandar para a casa do fulano no residencial Bromélias. Beleza, ele vai consultar a rota padrão dele. Então, isso aqui seria o porteiro, nesse caso aqui, seria a analogia que poderíamos fazer, por exemplo, com o meu roteador aqui da minha casa, tá? Então, ele vai olhar aqui a rota padrão dele e vai ver, se for dentro do condomínio, eu vou mandar na rota local. Não é dentro do condomínio, então vou mandar no meu destino padrão, que é o Correios de Gravatal. Aqui eu botei errado. Correios Gravatal. Beleza. O Correios de Gravatal seria o equivalente ao roteador da operadora, por exemplo, né? Então, a gente já vai assumir que o meu roteador já sabe qual que é o endereço físico do roteador da operadora. Logo, o meu porteiro já conhece o endereço físico dos Correios de Gravatal. Então, ele já sabe que fica na rua ABC. Então, ele vai lá, ele vai preencher novamente a parte de endereço físico. Ele vai tirar as informações que estavam antes. Tá? Ele vai tirar essas duas informações, de AP108 para a portaria. E aí ele vai preencher que agora é da portaria do Residencial Margarida para a rua ABC. Beleza. E a gente vai seguindo o pacote. Vai chegar aqui na rua ABC, que é o Correio de Gravatal. A pessoa do correio lá que vai receber essa cartinha vai fazer a mesma coisa. Ele vai retirar as informações de camada 2, vai conferir a rota, vai verificar o endereço físico, vai preencher e vai mandar. Então perceba que em nenhum momento esse endereço lógico ele mudou, tá? Que seria o equivalente ao endereço IP. Ele não muda. Claro que para esse exemplo aqui, vamos assumir que eu estou usando o IP público no meu apartamento, né? Que a gente sabe que na prática, o comum é que a gente utilize IPv4, né? E o IPv4 precisa, né, devido à limitação de quantidade de peso, ele precisa passar por uma tradução, ou seja, quando passa no meu roteador, ele muda. O meu roteador faz o que a gente chama de NAT. No MikroTik é utilizado muito NAT Masquerade, nosso roteador ele faz por padrão um NAT, uma tradução de endereço de saída, né? Mas para esse exemplo aqui, vamos fingir que não tem NAT, eu estou usando endereço público. Então perceba que em nenhum momento esse endereço lógico ele mudou. O que vai mudando é os pulinhos que ele vai dando, que é os saltos. Então veja, para cada salto, para cada roteador, ele vai mudar o endereço físico, tá? E aí quando chegar aqui, né, na portaria da Rua das Bromélias, já no residencial do fulano, o porteiro vai ter que perguntar para todos os blocos e todos os apartamentos de todos os blocos quem que é o fulano. Ó, fulano, qual que é o seu apartamento? Tá? Então ele vai ter que mandar no que a gente chama de broadcast. Ou seja, vai disparar em todas as portas, né? Vai bater em todas as portas perguntando quem que é o fulano. Ou vai interfonar em todos os apartamentos, né? E aí o fulano vai responder, ó, eu tô aqui, eu tô no AP 203, bloco B, e aí então a portaria que vai alterar e vai colocar aqui a da portaria e que é para levar para o AP 203, bloco B. Perfeito? E aí agora sim vai chegar aqui no AP do fulano. Perfeito. O fulano vai abrir, vai ver o que tem dentro e vai responder. E aí o processo é inverso. A partir daquele momento ele vai voltar esse pacote, mas aí fazendo os passos ao contrário, preenchendo os endereços físicos ao contrário. Beleza. E onde é que entra a VLAN nessa história, né? Nesse exemplo aqui, ela não entra, tá? A ideia desse exemplo é simular um roteamento mesmo, né? Os saltos que o pacote faz até chegar ao seu destino e como é manipulado aqui o endereço físico, né? Só para vocês entenderem que o endereço lógico, ele não altera, tá? Salvo situações em que você tem um NAT, que é o padrão, mas para esse exemplo a gente não vai estar abordando isso aí. Então, temos aqui a troca do endereço físico e agora você sabe como é que é feita a manipulação do endereço físico. Agora a gente vai lá para outro exemplo aqui embaixo, onde a gente vai utilizar a VLAN, tá?
Então, nessa situação aqui, agora eu estou dentro do Residencial Bromélias, tá? E eu quero mandar um pacotinho para o fulano, só que dessa vez o fulano mora no mesmo prédio que eu, inclusive no mesmo bloco, tá? Então, vamos alterar o IP aqui, que agora não faz mais sentido, né? Então, o que eu quero? Eu quero mandar casa fulano, Residencial Margarida, tá? E aqui vamos botar fulano, Residencial Margarida, bloco B. Bloco B. Ou seja, eu vou consultar aqui, Residencial Margarida, bloco B, é rota local. Então, se é rota local, eu tenho acesso até o fulano fisicamente. Ou seja, ele está no mesmo suíte que eu ou no mesmo domínio de suítes, né? Pode ser vários suítes, mas eu consigo chegar nele fisicamente sem passar por um roteador, porque aqui está na minha rota, está dizendo que é rota local. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um gritão para perguntar pro fulano qual que é o apartamento dele, tá? Só que dessa vez esse gritão vai ficar contido somente no meu bloco. Eu não vou dar um gritão pro condomínio inteiro. Por quê? Porque agora a gente adicionou a VLAN bloco B. Então, ou seja, agora o switch só vai entregar o meu grito, o gritão que eu vou dar perguntando pelo fulano, só nas portas que estão configuradas para acessar o bloco B. Ou seja, só nas portas físicas do bloco B. Né? Então eu vou dar um gritão só no meu bloco e o fulano vai responder. O fulano vai responder com o endereço dele, eu vou preencher o endereço dele aqui e eu vou mandar diretamente para ele. Vou fazer o desenho aqui. E eu vou mandar diretamente para o fulano. Perfeito. E se eu quisesse mandar para o ciclano? Né? Só que o ciclano, ele não é do bloco B. O ciclano é do Residencial Margaridas, mas ele é do bloco A. Nesse caso, eu vou consultar novamente a minha tabela de roteamento. Eu vou ver que o endereço de IP dele não é o mesmo, da mesma faixa que a minha. Tá? Isso aí seria equivalente, por exemplo, a outra subnet. A minha subnet é 192.168, 30.0 até o 30.255. Beleza, essa é a minha subnet. A do Ciclano aqui já é diferente. É 192.168, 31.0 até 31.255, por exemplo, né? Que seria o 31.0/24. Já não é a mesma faixa de rede que eu considero como minha rede local. Então, ou seja, o ciclano já não entra na minha rota local aqui. Então, volta a ocorrer a mesma coisa que eu estava ocorrendo antes. Eu vou mandar para o meu destino padrão, que é quem? O porteiro. Tá? E o porteiro vai ter acesso às duas VLANs. Veja só na tabela de roteamento dele aqui. Ele sabe que para mandar pacotes direcionados ao bloco B, ele vai mandar no bloco B, né? Ou seja, na porta do bloco B. E se for para bloco A, ele vai mandar lá na porta do bloco A. Tá? Então, o porteiro ainda vai ter acesso a essas duas VLANs. Então, eu vou continuar tendo comunicação com... Eu vou conseguir conversar com o ciclano, só que dessa vez eu vou precisar mandar para o porteiro e o porteiro que vai entregar esse pacote lá para o ciclano. Se eu não estivesse trabalhando com VLAN, se eu não estivesse restringindo, tá, aqui o bloco B, eu ia dar um gritão para todo mundo, inclusive para o pessoal do bloco A. Tá? Agora não, agora eu estou trabalhando com VLANs. Então o meu grito só vai se propagar para o pessoal do bloco B. E aí, ou seja, eu diminuí o domínio de broadcast nesse momento. Claro que eu tenho que ter setado nas portas as VLANs que têm acesso ou não as portas que têm acesso ou não a essas VLANs. Se não, também, se eu botar todas as portas tendo acesso a todas as VLANs, o meu switch vai gritar para todo mundo igual. Tá? A diferença que a gente vai ver agora é que o computador ele consegue ler. O computador é um dispositivo que até a camada 7, ele lê todo o pacote, então ele vai conseguir separar o que for VLAN e o que não for. Então agora a gente vai entrar no assunto do que é qual a diferença da tag de VLAN e untagged. Para isso, a gente vai abrir o terminal aqui do Linux. Então eu tenho aqui o terminal, tá? Para esse exemplo, eu tenho duas redes aqui em casa. Vou dar um IP-A, tá? Isso aqui seria equivalente ao ipconfig, aí você que está com Windows. E vamos ver aqui minha placa de rede. Eu tenho aqui a conexão local 1,
tá? E a conexão local 2, tá? Para quem está no Windows seria mais ou menos equivalente a isso. Só que perceba aqui que aqui eu tenho só a placa de rede mesmo, não tenho mais nenhuma informação. Já aqui eu tenho a placa de rede ponto .30, tá? Isso, e aí ó, arroba ENP8S0. Ou seja, isso aqui é uma placa de rede virtual, tá? Em cima da minha placa de rede física. Na prática, o que isso aqui está dizendo para mim? Isso aqui está dizendo que eu estou adicionando, eu criei outra interface, tá? Uma outra interface virtual, e essa interface tem uma tag de VLAN 30. Só de olhar isso aqui, esse é o comportamento do Linux quando você trabalha com VLAN. Tá? Então isso significa que aqui dentro da minha casa, rodando nesse computador aqui, eu tenho duas VLANs, que seria a minha VLAN principal, tá? Que quando não tem tag, ou seja, não tem a etiqueta, não tem nada informando que é uma VLAN, ela é a VLAN padrão que o switch vai considerar como sendo VLAN 1. Tá? Então não é que o switch não... para o switch sempre tem alguma VLAN, para o switch gerenciável, ele sempre tem alguma VLAN padrão. Né? Só que ele vem implícito que essa VLAN é a VLAN 1, sem tag. Tá? Ou seja, o pacote vai navegar sem nenhuma etiqueta e ele já vai entender que é VLAN 1. Tá? Nesse outro caso aqui, essa minha placa de rede, quando ela quiser mandar um pacote, quando eu mandar algum pacote para esse endereço de rede aqui, para essa faixa de endereço, ele, quando for sair na minha placa de rede, ele vai colocar uma etiqueta nesse pacote, que vai ser aquela etiquetinha do bloco B, por exemplo. Então, ele sempre que eu for mandar alguma coisa nessa saída de rede aqui, ele sempre vai colocar uma etiqueta no pacote. Tá? E essa etiqueta vai caminhar o pacote até o switch vai fazer a interpretação desse pacote. E se o switch for mandar esse pacote em uma porta, tá? Por exemplo, vamos supor que eu quero mandar aqui para um servidor. O servidor está nessa VLAN 30. Só que lá na porta do switch, esse servidor está ligado na porta 3 do switch. E na porta 3 do switch, eu coloquei lá no meu switch que não é porta tagueada, que é uma VLAN de acesso porta 30. Tá? A gente vai ver isso aí mais para frente, um pouquinho mais avançado, mas vamos só para a questão de exemplificação. Nesse momento que eu mandar um pacote, quando o meu switch for mandar replicar esse pacote na porta 3, porque a porta 3 eu configurei no switch dizendo que faz parte da VLAN 30, do meu computador ele vai sair com a tag. Por quê? Porque a minha rede padrão está na VLAN 1. E eu criei uma VLAN 30. Então, ou seja, do meu computador vai sair um pacotinho com uma etiqueta dizendo o VLAN tag D30. O switch vai receber esse pacote, só que na hora de mandar para a porta 3, eu fui lá no switch e disse que a porta 3 é VLAN 30, mas untagged. Então, o meu switch sabe que tem que tirar a target. Ele tem que tirar aquela tag de VLAN. Por quê? Porque eu já coloquei que ele é padrão naquela VLAN. Então, ele já sabe que não, esse pacote com a tag 30 pode ir para a porta 3. Só que antes de mandar para a porta 3, eu vou arrancar essa etiqueta e vou mandar sem etiqueta nenhuma. Para que a gente possa entender como é que funciona o comportamento a nível de pacotes mesmo, agora olhando o computador, eu tenho aqui as interfaces no Wireshark e veja que eu tenho uma interface .30 e tenho a interface raiz, tá? Se eu selecionar a interface raiz, eu vou poder ver todos os pacotes que estão transitando, os com VLAN e os sem VLAN também, tá? Então, ou seja, os pacotes que eu transitar com VLAN vão aparecer, se eu pegar aqui a minha interface raiz, e os pacotes sem VLAN também não. Se eu selecionar só a interface VLAN, a gente vai ter um comportamento bem interessante, que é o quê? Se eu selecionar ela aqui e conversar com algum dispositivo que também está nessa VLAN 30, no Wireshark não vai aparecer a tag. Por quê? Porque a tag só vai aparecer na hora que o kernel for mandar esse pacote para fora da placa de rede. Então, primeiro a gente vai analisar aqui na minha placa de rede raiz. Depois a gente vai ver o comportamento aqui. Então, vamos abrir aqui e começou a captura. Perfeito. Vamos, para esse exemplo, usar o ping, tá? E vamos filtrar só o ping. Vamos jogar aqui para o lado e vamos jogar esse aqui para o lado. Eu vou dar aqui aquela tabelinha de rotas, para a gente dar uma olhadinha que rotas que eu tenho aqui. Então, aqui seria IP route no Linux. No Windows, se você quiser fazer o teste aí, é route espaço print. Perfeito. Lembra aquela tabelinha de rotas? O que eu tenho aqui? Se for um IP da minha rede padrão, na minha rede local, manda pela minha placa de rede padrão. Se for um IP da minha rede de VLAN, que eu defini como endereço de VLAN, mande na minha placa de rede de VLAN, .30. Então, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte teste. Vou mandar um pacote de IP para esse cara aqui. Aqui, inclusive, tem os dois gateways, tá? O gateway
da minha rede VLAN 1, que seria Untarget, que seria a minha rede padrão, sem VLAN, e da minha rede VLAN 30, tá? Que seria esse cara aqui. Eu vou mandar um ping para cá e eu vou mandar um ping para cá e a gente vai dar uma olhadinha ali no Wireshark como é que faz. Então, ping 172.31.0.1. Beleza. Tô pingando e ó, já temos aqui o ping aparecendo aqui pra gente. Vou pingar também agora a minha rede de VLAN, 192.68.99.1. Lembrando que aqui está dizendo, né, que se for aqui na minha rota, se for um IP dessa rede aqui, ou seja, todo esse range de IP, eu vou mandar para minha interface VLAN. Então, se eu mandar um pacote para esse camarada aqui, obviamente a minha rede VLAN, então ele tem que colocar para mim, ele tem que colocar uma tag, uma etiqueta no pacote. Por quê? Porque eu estou utilizando a mesma placa de rede para as duas VLANs. Então, como é que ele vai diferenciar que uma não tem VLAN e a outra tem? Ele tem que colocar essa etiqueta, que é a tag. Poderia ter mais VLANs aqui? Poderia ter várias VLANs aqui. Como é que ele vai separar 30 VLANs, por exemplo, na mesma placa de rede? Ele vai ter 30 IDs, 30 etiquetas diferentes para cada pacote, para cada VLAN. Então, nesse caso aqui, eu teria uma configuração, a minha placa de rede está se comportando com o que eu chamaria de híbrido. Tá? Nós temos 3 opções de VLANs mais comuns, na verdade, eu acho que só essas 3, que seria uma porta de acesso, ou seja, ela só acessa uma VLAN e untarget, ou seja, eu não posso ficar tagueando várias VLANs, tá? Então, a porta de acesso é a mais comum no switch, tá? Posso trabalhar com a porta trunk, que é o quê? É uma porta que tem acesso a várias VLANs. E tem a porta híbrida, que é o quê? A porta híbrida tem tanto uma VLAN de acesso quanto uma VLAN trunk. Tá? É os dois. Por quê? Porque ela vai ter uma VLAN que seria padrão, sem tag nenhuma, ou seja, se ela receber um pacote não tiver nenhuma etiqueta de VLAN, ela sabe que faz parte daquela VLANzinha padrãozinha dela ali, que o switch vai utilizar por padrão A1. Tá? Porém, se ela receber com uma tag, ela vai olhar, vai comparar e vai ver se faz parte das VLANs que ela iniciou. Então, ou seja, é o híbrido. Alguns switches vão trazer as três opções. Quando ele trouxer as 3 opções, qual vai ser a diferença da trunk para híbrido? Porque a trunk não leva todas as VLANs. Deixa eu aumentar aqui a câmera aqui. Então, qual que é a diferença da trunk para híbrido? Se a trunk leva todas as VLANs, a trunk e a híbrido são iguais, né? Mas aí que você tem que tomar cuidado. Quando você tiver no switch e tiver informação de trunk, se você selecionar, muitas vezes o switch vai fazer algumas, né, principalmente na interface web, se você não estiver fazendo pelo CLI, a configuração, se você estiver fazendo pela interface web, muitas vezes o switch vai completar algumas configurações para você. Quando ele completar isso, por exemplo, selecionei trunk, ele vai definir que aquela porta não tem mais a VLAN padrão sem tag. Então, ou seja, a partir daquele momento, aquela VLAN só trafega a VLAN com tag. Tá? Alguns switches trazem essa nomenclatura. O Edcore, por exemplo, eu já tive um problema de eu simplesmente joguei o cara para trunk e não me atentei. Ou seja, eu perdi o acesso do switch. Por quê? Porque o acesso do switch estava chegando através de uma conexão não tagueada. E aí, quando eu coloquei ele para trunk, ele simplesmente mudou aquela porta e aquela porta passou a não ter mais uma VLAN padrão, uma VLAN sem tag. Então, ele só passou a trafegar, aceitar VLANs, pacotes com a tag. Então, esse é o comportamento, seria o mais claro de um comportamento, a diferença entre uma VLAN híbrida, uma porta híbrida e uma porta trunk. Em algumas situações, você não vai ter a híbrida, você vai ter só acesso ou trunk. Quando tiver esse tipo de situação, a porta trunk vai ser uma porta que vai trafegar várias VLANs, mas ao mesmo tempo ela vai ter uma porta de acesso específica, tá? O mais comum é ter as 3 opções, tá? Uma porta híbrida, uma porta trunk e uma porta de acesso. Mas nada impede que tenha a porta de acesso e porta híbrida somente, ou porta de acesso ou porta trunk. Porque tanto o híbrido quanto o trunk tem características muito semelhantes. Com essa diferença que eu acabei de falar, que em alguns casos o switch vai entender que a porta trunk não faz parte de uma VLAN por padrão. Ele vai sempre ter que ter uma tag, ou seja, ele não tem uma VLAN preferencial. Todas as VLANs têm peso igual, obviamente todas as VLANs têm que ter tag. Então vamos voltar aqui. Aqui. Então vamos voltar aqui no Wireshark. Então vamos pegar aqui primeiro o exemplo com sem VLAN, tá? Sem VLAN. Então, perceba que eu tenho aqui o ping saindo, vamos pegar esse primeiro exemplo. Eu tenho o ping saindo do source do meu computador e indo para o meu roteador. Perceba que eu tenho aqui a camada 1, a camada 2, a camada 3, né? Vamos até abrir aqui maior. Então,
se eu for abrindo essas camadas aqui, eu vou ter as informações, por exemplo, ó, lembra a camada física lá, ó, endereço MAC? É a segunda camadinha aqui, ó. Então tá saindo do MAC da minha placa de rede indo para o MAC do meu roteador, TP-Link. Perfeito. E aqui embaixo eu tenho o endereço lógico, o endereço de IP de origem e de destino. Beleza, agora vamos selecionar aqui o da VLAN. Olha, já conseguiram perceber a diferença? Ó, vou voltar aqui e vou voltar aqui, ó. Ó a diferença aqui. A diferença é que depois do endereço MAC, ele adicionou para mim outra informação, que é VLAN. E qual que é a VLAN que ele colocou? 30, tá? Então, é assim que o meu computador vai diferenciar, tá? Fisicamente, esse pacote bateu os dois na minha placa de rede, né? Quando eu mandei, ele foi lá para o roteador. Quando ele voltou, os dois voltaram para a minha placa de rede. Os dois bateram na minha placa de rede. Como é que o meu kernel conseguiu separar o que era dessa rede 99 aqui e o que era dessa rede 31.0, né? Ele conseguiu separar utilizando aquela informaçãozinha que está aqui, tag de VLAN. Tá? Então, é isso aqui que o switch gerenciável vai ler para poder identificar. Tá, então isso significa que para usar VLAN tem que ser um switch gerenciável? Não. Por quê? Porque a gente acabou de ver que ele manda o endereço MAC de origem, o endereço MAC de destino, antes da VLAN. Sendo assim, um switch que a gente chama switch dummy, switch burro, ele vai ler essa informação aqui de MAC origem, MAC destino, e vai mandar igual. Quem vai ficar responsável por validar se esse cara está na VLAN certa, se eu vou aceitar esse pacote ou não, é o próprio computador. Então, ou seja, aqui, por exemplo, o switch que está fazendo essa comunicação é um switch burro. Fica meio ruim de mostrar. Mas é um switch simplesinho. Quem consegue trabalhar com essa VLAN é o meu roteador e o meu computador. Então, o switch simplesmente vai replicar essa VLAN para todas as portas. Qual que é a diferença, né, do switch burro para um switch gerenciável nesse caso? É que esse switch burro, ele vai mandar para todas as portas. Ele não vai conseguir dizer, não, peraí, aqui tem uma VLAN e a VLAN é só para a porta 3 e a porta 4. VLAN 30. Não, ele não vai conseguir identificar isso. Ele simplesmente vai mandar para todo mundo. Quem vai identificar se é VLAN 30, se é para a porta 3 ou porta 4, é quem está na porta 3 e porta 4. Esses caras vão abrir o pacote e vão dizer, ó, eu tenho aqui uma interface que aceita tag de VLAN 30, que foi o caso do meu computador. Ele recebeu essa portinha, né? E aí ele aceitou essa VLAN. Outros computadores que estiverem também nesse switch, se eu for lá nesses outros computadores iniciar uma VLAN 30 também, eles vão ter acesso automaticamente nessa VLAN. Por quê? Porque o meu switch não vai fazer restrição nenhuma, ele é um switch burro. Então, switch, né, nesse caso, o switch não vai me ajudar nada em relação a domínio de broadcast. Porque a hora que eu mandar um pacote broadcast na minha VLAN 30, o switch automaticamente vai mandar para todo mundo. A diferença é que somente os dispositivos ligados nesse switch que tem a configuração de VLAN 30 na interface, só eles vão abrir esse pacote. Os demais vão descartar todos. Por quê? Porque vai ter ali a tag VLAN 30 e ele sabe, não tenho nada VLAN 30 aqui, vai descartar. Por isso que você pode ligar um Unify ou um roteador corporativo com várias interfaces VLAN e ele vai conseguir comunicar, vai conseguir separar essas VLANs mesmo você não tendo um switch gerenciável. Agora eu queria mostrar aqui um GIF que traz um entendimento melhor para a gente de como que funciona, como que a gente restringe o domínio de broadcast quando a gente está trabalhando com VLANs. Como vocês podem ver, como vocês podem ver, eu estou mandando um pacote aqui na porta VLAN 30. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, todas as portas estão trabalhando como acesso, tá? Então a porta bateu aqui na VLAN, o pacote bateu aqui numa porta com a VLAN 20, né? É um pacote de broadcast, podem perceber que foi replicado para todas as outras portas, então pode ser um ARP Discover, né? Um pacote de broadcast. E nesse caso aqui, perceba que ele não saiu em todas as portas. Por quê? Porque o próprio switch já entende que esse pacote é para VLAN 20, então ele vai mandar só nas portas que fazem parte da VLAN 20. Aqui eu também tenho mais um exemplo, né, do envio de um pacote em broadcast quando a gente tem dois domínios de VLAN. Então veja que reduz em uma situação normal esse pacotinho que o 4 mandou ia disparar para todos os cabos. Como tem as VLANs configuradas, ele vai mandar só nas portas de VLAN. Isso é útil, né, por questão de performance, né? Se você tem uma rede grande, vai ter muito broadcast rodando, isso vai gastar desnecessariamente o recurso do switch.
E também por questão de segurança, né? Suponhamos que aqui seja o financeiro e aqui seja, sei lá, o marketing, e eu não quero que o marketing acesse dados de financeiro, eu não tenho acesso físico. Então essa segmentação aqui ajuda muito. E não só por questão de privacidade, né? Ah, eu não quero que o marketing acesse o financeiro porque tem dados sensíveis no financeiro, mas também por questão de segurança. Eu não quero correr o risco de que o marketing apague sem querer um documento do financeiro, ou que o marketing pegue um vírus ou alguma coisa assim e criptografe os documentos financeiros. Então, quanto mais segmentada a rede, mais seguro é e também mais performático. Claro que daí você torna mais complexo a configuração, uma vez que você vai ter que ter os roteadores acima fazendo a ligação entre uma VLAN e outra. Também tem que fazer um estudo, né, para saber se você não tem muito tráfego de VLAN, que vai, por exemplo, quando você coloca um roteador acima, normalmente o pessoal usa o firewall de borda. Só que daí você está tirando um tráfego do switch, que o switch tem uma carga, ele tem um alto throughput, né? Ele consegue aguentar uma carga de tráfego de dados muito alta e o Firewall já nem tanto. Por quê? Porque o Firewall ele vai fazer ele vai fazer essa ligação entre uma VLAN e outra na camada 3. E normalmente a gente vai ter filtros de pacotes do Firewall, entre outras coisas. E isso pode sobrecarregar o Firewall dependendo da quantidade de pacotes que vão estar trafegando. Então tem que se fazer uma análise, né? Existe também a possibilidade de a gente configurar o switch para fazer essa transferência de dados, esse roteamento. É um método ainda muito comum, apesar de estar mudando, o pessoal tem começado a utilizar mais o Firewall justamente porque o Firewall, os Firewalls de hoje têm muitos recursos de segurança, mas ainda assim é algo que tem que se analisar, né? Aqui embaixo eu tenho outro exemplo também opa, aqui. Tem outro exemplo também do pacote tradicional, né? Aquele que a gente viu no Wireshark, ele sem VLAN, ou seja, ele tem os dados de destino de MAC de origem, e em seguida já é camada IP, dados, as informações restantes. Já no de baixo aqui, onde eu estou trabalhando com VLAN, eu tenho aqui a tagzinha. E aqui a gente tem uma informação interessante, porque veja só, eu tenho, né, uma quantidade limitada de bytes para essa informação da VLAN. E eu tenho aqui um dado interessante. Eu tenho para VLAN, para o ID da VLAN, para a tag da VLAN, eu tenho 12 bits. Né? Se você for converter 12 bits, qual que é o máximo de números que eu consigo, né? Com 12 bits são 4.096. Exatamente o número máximo que eu consigo de VLANs, consigo configurar de tags de VLANs em um switch. Claro que a maioria dos switches tem uma limitação, não consegue atingir 4.096 tags diferentes, ele não consegue trabalhar com uma quantidade dessa. Desconheço se tem algum switch que trabalhe. Mas você não pode usar números mais altos que isso. Por quê? Porque não tem como você informar nesse pedacinho de 12 bits aqui um número maior que 4.096. Então é isso. O tema de hoje vai ficando por aqui. Já ficou até um pouco longo, então não dá para se estender muito, mas eu pretendo aí nos próximos vídeos trazer também essas configurações hands-on, né? Trazer um switch gerenciável e a gente configurar aqui um pfSense ou uma PNSense como porta-trunk e ele gerenciando todas essas VLANs e a gente fazer algumas simulações aqui, como é que é a comunicação entre um computador de uma VLAN, um computador de outra VLAN, fazer alguns ajustes aqui, algumas configurações diversas para a gente possa ter um entendimento melhor ainda, né? Como é que funciona a VLAN untarget, né? A VLAN untarget, eu imagino que você já tem um entendimento de como é que funciona pelo menos a lógica, né? Então fica faltando aí só a configuração mesmo hands-on, mão na massa. Então, espero que tenham gostado e até breve.